Boa noite. Uma alegria tremenda estar com vocês. A gente chegou ontem bem tarde aqui por Caxias. Nós estávamos em uma viagem missionária para São Paulo, ajudando um projeto da Titbion por lá. São Paulo, em outro momento, era um pouco diferente de nós, mas agora é uma viagem transcultural para essa galera. Então, nós estávamos lá trabalhando e servindo por lá. E chegamos ontem de noite em Caxias, e andando por Caxias e vendo Caxias e tudo mais, eu pensava assim, essa não é mais minha cidade. Mas quando eu entro aqui dentro, esta é minha casa. É uma alegria tremenda estar com vocês. Olhar a cara de vocês, olhar os rostos, alguns mais bonitos, né? Outros não vamos falar, mas sempre uma alegria poder voltar e ter esse tempo com vocês, de receber um abraço e compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo por lá e ver que as coisas andam bem por aqui também. Então, é uma alegria, nós oramos por vocês, assim como vocês oram por nós, porque, como o Fofo falou, somos a mesma igreja em lugares diferentes. Então, é uma alegria tremenda poder estar aqui, realmente, e poder desfrutar desse tempo com vocês. E eu vou convidar a galera que está invadindo aqui, né? Uruguachos, semi-uruguachos e tudo que temos por cá. Então, venham todos para aqui, para apresentar para vocês essa galera. E alguns são das redondezas, né? E meu trabalho lá tem sido mobilizar e roubar, né? Roubar alguns do Brasil, enviar para lá e outros mobilizar por lá. Então, essa galerinha que estava conosco agora, o que nós estamos ali em São Paulo, passamos 10 dias no bairro do Grajaú, num bairro que é uma cidade, né, porque 500 mil habitantes em São Paulo, mas nós estávamos dentro da Toca, que é uma comunidade carente, bem carente, dentro do Grajaú, que é um projeto relacionado à Titbion, e que conheci no meio da pandemia e comecei a mentorear o coordenador de lá, e agora a gente levou uma equipe para ajudar um projeto bem no início, e eles trabalharam, então, e arrancaram o nosso couro lá. O pessoal pensou, esses uruguaios, agora vamos dar um jeito neles ali. Mas foi uma bênção poder trabalhar por lá. Mateus, nosso representante de Belém por aqui, né, de Pará, né, tomou açaí lá em São Paulo. Ele disse, isso aqui não é açaí. Eu disse, é o que temos. É o que temos. Não dá para fazer tudo, né? Pelo menos é aquela cor do açaí, né? É o que temos. Joãozinho, que é da Aliança de Gramado, são os dois brasileiros. Alejandra, nossa emissária ali de Baixi Ordonhas, ali do Uruguai, está estudando conosco. Diana, que é a noiva do Mateus também, né, e é de Montevidéu. Os três estão estudando conosco e já pensando em ministério ali na frente. A Alejandra pensa hoje sobre ministério mais na Ásia, e o Mateus e Diana estão orando com relação a isso e como Deus vai conduzir nesse processo. Stephanie, que é parte da nossa comissão diretoria e assembleia. A nossa assembleia no Uruguai ela é composta de brasileiros e uruguaios, mas a nossa diretoria é somente composta por uruguaios. Isso foi uma das coisas que a gente fez questão de ter, desde o início, uma missão que fosse dos nativos, das pessoas que estão lá, dos paisanos. Então, Stephanie mora em Montevidéu, mas nos apoia, está conosco, e tivemos o privilégio de compartilhar esse tempo junto. Ruth e Natália Cartelli, né? As duas ali do centro, né? Da Aliança Centro. A Nath está indo para lá ano que vem, mas eu disse, não, vamos junto lá, que daí já mantém um pouco mais vivo isso, né? Mas ela está indo para lá no final do ano, né? E a Ruth está conosco desde janeiro. Darwin, que eu acho que vários de vocês conheceram, que esteve com vocês agora no último mês, então, o Darwin, né? Que deu uma alegria trabalhar e tem junto com a gente desde o início, trabalhando lá, cortando muita grama e tudo mais. E Daisy, que está entrando agora, está fazendo um processo de admissão na Titbion. Ela é de Exílio Paulier mesmo, que é a cidade onde a gente mora, e ela trabalha com ações sociais e tem apoiado a gente, basicamente resolve tudo as coisas para mim lá na Exilda. Então, já estou entregando a chave da missão para ela ali, para ela e para a Ruth, para o Joãozinho, pode cuidar, eu vou fazer outra coisa. Não, mas eles têm sido uma bênção, e a Reise tem esses contatos, e a gente está começando uma horta comunitária na missão que a gente tem, então ela tem se encarregado disso e de outros projetos sociais que nós temos sonhado para aquela cidade. Então, essa é a equipe que está aí conosco, nós com eles, não sei bem, e é assim que é bom. É um monte de gente botando a mão. Eu sempre falo que a Titbion no Uruguai
Ela começou, talvez, com um, com outro, mas ela é um projeto de muitas e muitas e muitas mãos, e graças a Deus por isso. Vou pedir para Stephanie e o João permanecerem aqui, eles vão dar um breve testemunho para a gente poder ouvir também um pouquinho sobre eles, e depois a gente continua. Juanico. Boa noite, gente. Já conheço alguns aqui. Fazia tempo que eu não via também. Eu fiquei bem feliz também de ver os primeiros contatos com o pessoal do Brasil que eu não via, assim, estou bem feliz também. Mas, então, o Arthur pediu para compartilhar um pouquinho como tem sido para mim o tempo lá no Uruguai, o que eu tenho feito e tudo mais. Eu estudei ali em Gramado com o Arthur, 3 anos, e ele convidou, e a ideia era que eu fosse para o Uruguai e passasse um ano como um teste ou missionário em treinamento, a gente fala. Então, seria sendo acompanhado por ele e pela P mais de perto e sendo introduzido em algumas dinâmicas assim do ministério, né? Então, para ter essa vivência, para experimentar também a cultura, para, enfim, fazer ter esse ano e vir a decidir depois pela missão lá mesmo ou não, né? Ou voltaria para cá. Então, eu estou nesse período de como missionário em treinamento, né? E para mim tem sido muito bom, assim. As coisas, quando o pessoal pede, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que é tudo muito tranquilo lá, até porque a dinâmica da cidade é muito tranquila. A cidade tem 2.500 habitantes, mais ou menos, aí passa tipo uns trator, tem as vacas, é tudo meio engraçado, assim. E isso dá um ar de é tudo tranquilo, assim, né? Parece que é tudo tranquilo, assim. Mas é realmente tudo tranquilo, mas aos poucos tem surgido mais trabalho, assim, né? Aos poucos tem aberto mais portas e a gente tem na comunidade mesmo e em todo o Uruguai tem aberto novas oportunidades, né? Isso tem sido bem legal. Mas pensando no meu tempo lá, eu acho que a primeira coisa que mais me impactou foi a primeira semana, quando eu cheguei lá, que foi um ensinamento bem básico e que a gente aprende quando conhece Jesus, que é a importância do relacionamento com Ele, né? Eu fui confrontado por Deus com a verdade de que eu não poderia estar tentando servir a Deus e fazendo um monte de coisa e que o objetivo não era trabalhar e cumprir vários ministérios por fazer, simplesmente, né? E que se o meu coração não estivesse sendo nutrido em Deus, eu não teria muito o que dar e eu iria estragar a minha vida, né? Porque eu estaria tentando produzir algo que não é verdadeiro. Então, acho que esse foi o primeiro grande ensinamento e a confrontação que eu tive de Deus. E ao longo desse tempo lá, por mais que é difícil a questão da adaptação, do idioma e tudo mais, eu acho que esses não são os maiores desafios, mas seguem sendo esse de manter o coração em Deus no meio de todas as atividades, né? Então, eu acho que isso é o que Deus mais tem trabalhado, a questão da perseverança em voltar mais uma vez e mais uma vez a botar o coração diante de Deus e seguir o dia todo com o coração diante dele e não cair no fazer por fazer ou tudo mais. Por mais que esteja o tempo inteiro dentro de uma missão, a gente acaba fazendo isso também, né? Fazendo mais por ativismo, assim. Então, acho que esses são os maiores ensinamentos, assim, o que Deus tem trabalhado na minha vida. E se eu olho para esse tempo, parece que é algo incompleto ainda. Dá para perceber que é algo que Deus tem, que Ele tem, que Ele tem feito, né? E vai continuar fazendo, assim. Então, olhando um resumo desse tempo lá, acho que eu consigo perceber essas coisas, assim, que Deus tem ensinado e tem sido muito bom. E obrigado por orarem também e por cuidarem do Arthur e da P, porque eles têm cuidado muito da gente também. A gente é meio que filhos deles lá, mas ele disse que é irmão mais velho só. Mas é isso aí. Obrigado. Obrigado, João.
Eu não vou contar do dia que eles foram para outra cidade, pegaram o meu carro emprestado. Eu disse, claro, pode pegar o carro emprestado. Tem gasolina? Tem gasolina, pode ir. Chegaram no meio do caminho e mandaram a mensagem, Arthur, pode carregar o telepeage, porque tem que passar no pedágio, né? Em vez de eles pagarem, Arthur, tu pode pagar para a gente? Né? Posso, né? Já leva tudo ali junto que tem, né? Tá aqui o cartão do banco, né? Mas enfim, é isso. Mas é irmão maior. Stephanie, pode pegar aquele? Eu vou traduzir, gente, na dúvida, para a gente ter clareza sobre o que a Stephanie vai falar. Bueno, boa noite. Buenas noches. Mi nombre es Stephanie, tengo 33 años. Meu nome é Stephanie, tenho 33 anos. Vivo con mi esposo y mi hija. Vivo com meu esposo e a minha filha. Y me gustaría contarles un poquito en realidad E eu gostaria de contar um pouquinho, na verdade, acerca de mi padre. sobre o meu pai. Mi papá conoció la iglesia a los 17 años. Meu pai se converteu, conheceu a igreja com 16 anos. Su familia era una familia destruida, muy difícil. A sua família era uma família destruída, muito complicada. Y él no había terminado los estudios formales. E também não tinha acabado os estudos formais. Pero sintió el llamado de estudiar en el seminario. Mas sentiu o chamado de estudar no seminário. Y bueno, terminó el seminario allí y fue pastor en la iglesia a la que se convirtió. E bom, terminou o seminário e foi pastor na igreja que ele se converteu. Con los años, él fue a otra iglesia que es la que fundó acá en Uruguay, allá en Uruguay. Com os anos ele foi para essa outra igreja que na verdade ele fundou essa igreja ali no Uruguai. Y hizo una licenciatura en teología en Argentina. E fez bacharel em teologia na Argentina. Su vida fue impactante. A sua vida me impactou. No era un profesional. Não era um profissional. No era un empresario. Tampouco era um empresário. Pero su corazón era para Dios. Mas seu coração era para Deus. Y lo que él aprendió estudiando E o que ele aprendeu estudando fue únicamente para ponerlo al servicio de los demás. foi unicamente para que ele pudesse servir aos demais. Cuando él falleció hace 4 años, Quando ele morreu há 4 anos, en la iglesia quedaron otros líderes na igreja ficou outros líderes que venían con otras culturas de iglesia. que vinham com outras culturas de igreja. Eran profesionales, eran empresarios, Eram profissionais, eram empresários, pero no tenían estudios teológicos. mas não tinham estudo teológico. Entonces, esa es más o menos la realidad que tenemos en las iglesias. Essa é mais ou menos a realidade que temos nas igrejas em Uruguai. Algún pastor, algún líder, tal vez pueda estudiar, Pastor ou líder talvez possa estudar, pero mayormente no es así. mas normalmente não é assim. Nosotros confiamos en el poder de Dios Nós confiamos no poder de Deus y entendemos que Dios usa a todo aquel que desea ser usado, e entendemos que Deus usa todo aquele que deseja ser usado. pero desde mi experiencia, Mas desde essa experiência, la profundidad del estudio de la Biblia a profundidade do estudo na Bíblia hace una marca y un quiebre para poder enseñar e impactar a las vidas de los demás. faz uma marca e rompe e dá essa capacidade de poder ensinar para os outros. Porque estamos estudiando una palabra que tiene vida. Porque estamos estudando uma palavra que tem vida. Mientras más la estudiamos, más cambian nuestras vidas. E quanto mais estudamos, mais muda nossas vidas. Y también nos ayuda y somos la guía para que Dios pueda transformar la vida de los demás. E também nos ajuda e nos guia para que podamos conduzir outros à transformação. En ese momento en que papá falleció, E nesse momento que meu pai faleceu, nos sentimos huérfanos en muchos sentidos. nos sentimos órfãos em vários sentidos. Y Dios nos permitió conocer a Arthur. E Deus permitiu então que nós conhecêssemos Arthur. Y él
tanto para mí como para mi esposo y también Valentina, E ele, tanto para mim como para meu esposo e também com Valentina, han sido esos mentores y referentes que necesitábamos. têm sido nossos mentores e pessoas que vão à frente que nós necessitávamos. Y lo que yo hallo que es en similitud con mi papá E o que eu vejo em semelhança com meu pai es ese estudio y la profundidad de esa palabra que nos da vida. eu vejo nesse estudo com profundidade da palavra que nos dá vida. Entonces, lo que hace Teach Beyond en Uruguay Então, o que faz Teach Beyond no Uruguai ya ha marcado nuestras vidas, já marcou as nossas vidas, a nuestra familia, nossas famílias, y quería agradecer a esta iglesia e eu gostaria de agradecer a essa igreja, porque sabemos que ustedes enviaron y también cuidan de Arthur y de Valentina. porque nós sabemos que essa igreja enviou e também cuida de Arthur e Pepita. Y eso repercute en mucha gente que seguramente no conoce. E isso impacta em muitas pessoas que com certeza vocês não conhecem. Pero muchas gracias. Então, muitas graças. Pode colocar ali, Daniel. Pode passar o próximo. Queria contar para vocês um pouquinho do ministério lá no Uruguai. Pode colocar todos. E pode passar para o próximo slide. Vocês sabem, vocês conhecem o Uruguai, nós já falamos várias e várias vezes, então trazer uma outra informação que talvez seja do conhecimento, mas não com tanta profundidade. Esse é um dado sobre índice de suicídio no Uruguai. Em 2002, nós tivemos o ápice de suicídios no Uruguai até aquele momento. Não sei se vocês lembram, o Uruguai passou por uma crise econômica muito grande nesse período. E foi o ápice, né? Naquele momento, sabem que quando teve o crash de Nova York, outras coisas assim, a gente sempre tem um índice de suicídios aumentando. Mas ano passado, no final do ano passado, nós tivemos esse número ultrapassando todos os índices anteriores. 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, não me lembro, uma pessoa tirou a vida no nosso pueblo, no nosso povoado, na segunda, e uma pessoa que frequentava, às vezes, a igreja que nós participamos lá, ela não frequentava tanto, mas algumas vezes estava por lá, tirou a vida na sexta-feira. Então, um povoado de 2.500 pessoas, 2 suicídios na mesma semana, há pouco tempo atrás. A pandemia que nós temos lá no Uruguai já faz algum tempo e que tira tantas vidas proporcionalmente como outras, suicídio, por exemplo. Nesse dia eu preguei a mensagem que eu vou pregar na sequência, e falando sobre paz. E falando que o que o Uruguai precisa não é políticas de prevenção com relação a suicídio, ainda que sejam úteis e devem existir. Mas o que o Uruguai precisa, o que essas pessoas precisam é de paz. Nós precisamos de paz. E uma comunidade que cuide das outras pessoas. E comunidades que sejam eficazes no cuidado das pessoas. Eu não consigo acreditar que exista outra melhor forma de prevenir um suicídio do que uma comunidade que ama um ao outro, que discipula e que cuida das pessoas e que acompanha as pessoas. Então, por mais que eu seja incentivador de políticas públicas com relação à prevenção de suicídio, o Evangelho é a melhor maneira de prevenir o suicídio ou qualquer problema na vida. A mensagem de Jesus dá paz e esperança, e muda e transforma. Então, nosso trabalho lá tem se resumido não a fazer políticas de prevenção de suicídio, tanto quanto promover a melhor forma de prevenção e a melhor política de prevenção de suicídio, que é o conhecimento e a vida do Evangelho. Então, contar para vocês um pouquinho do que tem acontecido no Uruguai hoje, né, com relação a Teach Beyond. Dani, pode botar o próximo? Esse gráfico é um gráfico que vocês já viram, acredito, no último encontro, é onde nós estamos, um centro comunitário aqui em Florida, a nossa base ali em Exílida, o Darwin e as meninas trabalhando ali em Santa Rosa. Ano que vem nós vamos iniciar o trabalho em Montevidéu, vai iniciar a quarta base nossa em Montevidéu, com mais um casal de missionários que estão vindo para lá.
Então, pode passar, pode colocar os 4 na tela. Esses são os ministérios que nós temos desenvolvido lá hoje. Centro comunitário, iniciando agora em agosto esses ministérios de alcance ali na base, com aulas de música, reforço escolar, trabalho em um presídio, que se Deus quiser inicia esse semestre ainda. Eu fui pregar no dia que eles estavam conversando sobre, comemorando o aniversário de uma igreja, mas também a formatura dos alunos da gente nesse ministério de cárcere. É um ministério impressionante que tem no Uruguai. Esse ministério entra em todos os presídios do Uruguai. E um dos últimos que faltava é esse presídio em Libertad, que é uma cidade que é 50 quilômetros da onde a gente está. E nós fizemos uma parceria para poder, então, ceder os alunos para ir até lá, e a gente vai junto trabalhar com eles nesse presídio. E eles falavam nesse dia que esse é o pior presídio do Uruguai. E quando eu fui pregar, eu dei graças a Deus que é o pior presídio do Uruguai, porque quando Deus for conhecido nesse presídio, todo mundo vai saber que foi Deus. Ninguém vai duvidar que foi outra coisa. Ninguém vai achar que foi o trabalho de gringo ou o trabalho de homens ali dentro. Tudo que nós vemos com relação a isso, ao que nós estamos entrando aqui como Titbion, é basicamente coisas que não são feitas. Nós não temos iniciado nenhum projeto em paralelo com outro que já existe. Essa é a ideia principal. Se não tem, nós queremos e podemos fazer, nós queremos entrar dentro disso. Centro de Idiomas, que é também uma das ideias que a Nath vai para lá para trabalhar junto com a gente, abrindo portas de comunidades e igrejas para a ferramenta de evangelismo, ou inglês como ferramenta de evangelismo. E agora, esse último ministério, que é Cuidando de Quem Cuida, que a ideia é promover um cuidado integral, o máximo possível, para pastores uruguaios. E a gente volta essa semana, e no final de semana a gente inicia esse ministério. Titbion não é uma missão totalmente iniciada. O Marcelo Klug fica brincando comigo lá na missão, mas está 3 anos e está iniciando. Porque é Uruguai. Não é rápido. Então, hoje nós atingimos 120 pessoas, mais ou menos, semanalmente, em todos esses ministérios, em cursos e outras coisas no Uruguai. Então, esse tem sido um pouquinho do nosso trabalho. Você pode colocar na tela, Dani, o outro. Pode jogar todos. Esses são os serviços de educação teológica que nós temos lá. Então, bacharel de teologia, cursos mais simples, o mestrado em ministério. Então, hoje nós temos aí 5 pessoas realizando esse bacharel. Nós temos esses cursos mais curtos, 12 pessoas durante a semana, 10 pessoas durante a semana, e mestrado em ministério com mais 13 pessoas, 13 pastores, líderes por lá, iniciando também. Então, basicamente, a ideia é levar para lá o que nós não temos, pelo menos não nesse formato. E tudo isso tem acontecido, pode colocar, Dani, com mais uma, com esse pessoal que tem trabalhado lá, que vocês já conhecem. Pelo menos o Alfredo já veio para cá, aqui na igreja, Messias e Eva estão com a gente lá basicamente desde o início, Darwin também. Então, essa equipe foi a equipe que nós começamos em 2019, 2020, né? Pode colocar, Dani. Depois o João e a Ruth chegaram por lá neste ano, final do ano passado e começo desse ano. Agora, pode passar, nós temos esse pessoal chegando para 2023, que é a Nath, o Creus e a Arite, que talvez alguns de vocês conheçam, e eles estão indo trabalhar em Montevidéu para começar e para fazer esse ministério do cuidado de pastores e líderes, também cuidar da parte de Antigo Testamento do nosso ministério. Daniel Lima, que vai dedicar 2 meses por ano do ministério dele conosco lá no Uruguai, então vai a cada 2, 3 meses, fica 2 semanas e cuida, a ideia de cuidado da equipe ministerial. Sabem que o Rio Grande do Sul era chamado de cemitério de pastores. Hoje em dia já não se chama tanto assim, ainda que a permanência ainda é baixa de durabilidade dos pastores no Rio Grande do Sul, mas o Uruguai é chamado de cemitério de missionários. A média de permanência no Uruguai, 2 anos. Estamos com 3 já, estamos no lucro. Mas a ideia é, à medida que a equipe aumenta, nós precisamos de gente para cuidar da equipe. Eu sempre falo para eles, para a equipe, digo, a gente está andando muito bem, mas é 1 semana que a gente bota o nosso dedinho lá e acaba tudo. Então, a gente está trabalhando tanto em crescer, mas também em prevenir e cuidar, para que nós não tenhamos dentro dessa equipe, crescendo pessoas com uma série de fragmentações na sua espiritualidade e crescendo, então, integralmente. No próximo,
Também temos então a Deise, que está aqui com a gente, mais o Carlos Paiva, que foi diretor da editora Betânia, da Missão Betânia, que também vai gastar 2 meses por ano com a gente. Então, são 12 pessoas, 12 missionários morando no Uruguai a partir do ano que vem, 2 do Brasil para lá, e nós enviamos uma uruguaia para trabalhar ali em Gramado. Então, são 15 missionários, fechando agora para o início do ano que vem, se Deus assim quiser. Pode colocar todos os itens da próxima, Dani? E eu estou falando isso para vocês porque, como o Fofo falou, nós somos uma extensão do Pio X, e muito daquilo que acontece e que tem acontecido é pelo apoio de vocês. Então, é uma prestação de contas também, mas é uma prestação de contas um pouco diferente no sentido do que Deus tem feito lá. E só contar um pouquinho para vocês o que Deus tem feito lá. E, se Deus quiser, é só o começo. Ou a próxima vez aqui eu vou estar chorando um monte com relação a outros motivos. Vamos orar, gente. Começar uma coisa é fácil. Eu, ao longo do tempo, comecei muita coisa. Mas a tarefa difícil é promover durabilidade. Então, oremos por isso. Você pode estar orando por tudo isso. E se você quer receber mais informações, não recebe. Depois eu boto aqui meu WhatsApp, vai aparecer aqui. Manda lá, Arthur, quero orar por isso. Ainda não estou recebendo as news aí. Vamos orar. A gente manda para você mensalmente news da missão e news da gente. Tá? Então, só me manda um WhatsApp. Depois eu boto o número e tudo lá. Se você não tem meu número, também tem um problema aí. Já vamos conversar sobre isso. Mas aí você pega ali. Pode voltar ali, Dani, só para mim. Se você puder, tiver no seu coração, ou seja, viável para você contribuir, tudo isso basicamente é realizado com doações. Eu sou talvez muito bom em juntar gente, não tão bom quanto juntar dinheiro. Então, vivemos muito por doações. As pessoas que estão lá vivem por doação. Não tem como iniciar um processo de várias formas e promover sustentabilidade nos primeiros anos. Ainda vai mais um tempo para que essa missão possa ser sustentável por si mesma. Então, se você puder contribuir, nós agradecemos. E o Uruguai é logo ali. Então, quando você quiser ir, quem sabe o Edgar, a gente tem conversado sobre montar uma equipe aqui do Uruguai para em determinado momento. Janeiro, fevereiro, setembro, temos sempre programações já prontas para receber equipes por lá, mas vocês podem inventar a data que for, que está feito. Quando chegar na fronteira, me avisa. Tá? Mas aí pode organizar tudo na fronteira, você me avisa que a cama está pronta quando você chegar lá. Tá? Então, mas seria muito legal poder receber uma equipe aqui do Pio X. A gente recebeu agora há pouquinho tempo uma equipe do Wake Up, que é do seminário ali de Juí. Passaram uns 5 dias com a gente e a gente consegue fazer um monte de coisa a mais do que quando está só a gente. Então, a proposta para essas equipes são equipes de aceleração. Então, conforme a equipe vem, a gente vai vendo o que sabe e a gente vai arrumando. E não falo espanhol, não tem problema. A parede não fala espanhol, só pintar não tem problema. E criança fala qualquer coisa. Tá? Então, não precisa falar espanhol. E, claro, se você fala espanhol, a gente pode aproveitar suas capacidades em outras dinâmicas, mas seria e vai ser muito bem-vindo. Então, meu número, se você não tem... O Dani pulou? Volta, Dani. Volta. Aê, Dani. Tem um QR Code, se você quiser mandar por aqui, o meu Instagram, o meu telefone ali. Então, entre em contato. Manda um sinal de fumaça. Se você puder participar, apoiar, orar, se você ainda não recebe as news, só mandar um WhatsApp. Arthur, como é que você não me mandou a news ainda? Pode me xingar. Tá? E aí a gente coloca ali você também para receber essas news. Pode botar um pouquinho mais para frente, Dani? Mais um pouquinho. Tá? Então, esse é um pouquinho sobre a Tetibinha no Uruguai. Eu quero linkar isso tudo com a nossa grande tarefa como cristãos de participar em missões. Mas, antes de falar um pouquinho mais sobre missões e tudo isso, eu queria pensar sobre o que é a missão de Deus. Ao longo do tempo, quando a gente olha para a história de missões e olha para a história de pessoas que fizeram um monte de coisas, muitas vezes eles parecem, e os antigos vão saber, parecem o Braddock da fé, né? Os mais novos, o Rambo. Mas são pessoas que pegam a sua metralhadora ou a sua palavra, a espada. Uma vez a PRF me parou na fronteira com a Bolívia com uma equipe de missões
E eles perguntaram, o que vocês estão fazendo? Eu falei, a gente está indo ali, voltando de um trabalho missionário na Bolívia e tal. Vocês são cristãos? São crentes? Somos. E cadê a espada? Aí eu disse, não, a espada hoje em dia, meu querido, só no telefone. O papel já acabou aqui, não tem espaço para trazer na mala. Daí ele liberou a gente. Mas a espada, para aqueles que sabem, é a Bíblia. Mas ao longo do tempo, nós temos missionários que parecem como o Braddock ou o Rambo, que pega a sua espada, a sua metraca e sai como louco transformando o mundo. Muitas vezes de maneira muito individualizada, ou às vezes de maneira muito sozinha. A história de missões é recheada de pessoas que fizeram muitas coisas e que alguns literalmente mataram suas esposas no caminho. História de missões é recheada de pessoas que tiveram uma história de resultado lindo, vidas transformadas, mas dificuldade na condução desse processo. A missão de Deus é reconciliar o homem com Ele mesmo. Essa não é a nossa tarefa. Essa é a tarefa de Deus. No Novo Testamento, vocês sabem que todos os verbos que envolvem transformação são passivo. O ser humano não tem capacidade de transformar. Ele não tem capacidade de transformar ele mesmo. Não é a nossa tarefa a transformação dos outros. A tarefa de transformação é de Deus. A tarefa de reconciliação das pessoas para com Ele é de Deus. E Ele escolheu a nós e nos deu o privilégio de participar da sua missão. E isso é o que nós chamamos de missões. Mas missões não é reconciliar as pessoas com Deus. É conduzir eles até essa mensagem e conduzir até esse Deus, que é o único capaz de reconciliar as pessoas com Ele mesmo. Missões, então, está altamente relacionado à participação nossa na missão de Deus. E isso nos torna, todos nós, missionários. Há pouco tempo atrás, eu vi uma discussão sobre isso, sobre nós somos missionários ou não somos missionários. Porque o teólogo estava discutindo que, ainda que nós, como comunidade, estejamos participando da missão de Deus de transformação, nós não fazemos da mesma forma daqueles cujo cargo é ser missionário. Então, ele estava discutindo que nem todos nós somos missionários. Isso, para mim, cria uma dicotomia impossível de constatar nas Escrituras. Então, o pressuposto básico que nós temos quando pensamos em missões é que todos nós somos missionários e que todos nós não temos a capacidade de transformação. E nós só apontamos, comunicamos. Uma comunicação clara e uma comunicação limpa com relação ao Evangelho. Vocês sabem aquela frase de São Francisco de Assis, pregue, se necessário, use palavras. Vocês sabem que não foi ele que falou. Se não tem indícios para que foi ele que falou. E também, pessoal, muito obrigado, querido. E vocês sabem também que a própria Bíblia vai relatar que esteja sempre pronto para falar o motivo da sua fé. Não existe isso. Nós somos pessoas que devemos comunicar, ainda que não tenhamos a capacidade de transformar. Ao mesmo tempo, e eu sempre resumo o ministério cristão em duas coisas, né? Fica 1,5, mas vocês imaginam o resto do dedo aqui. Sempre resumo o ministério de Deus em duas coisas, né? Vai ficar assim, mas daí fica ruim, né? Tem que usar a outra mão. Outro dia foi falar do pessoal, e Deus existe em Trindade. É uma heresia usar essa mão para falar de Deus, né? Mas vamos voltar para cá. Então, o ministério cristão, ele se resume a duas coisas: comunicação e fidelidade. Esse é o ministério cristão. Esse é o ministério de todos nós como missionários. Nada mais do que isso. Fiel à mensagem, íntegros e comunicando. E o que acontece, então, é que quando essas pessoas, quando nós, porque vivemos em integridade com relação a essa mensagem, encontramos a Deus e somos reconciliados com Deus, encontramos paz. E quando nós comunicamos a mensagem do Evangelho para as pessoas, elas encontram paz. E nós vivemos tempos insólitos, tempos confusos. Desde quando? Desde que Jesus foi embora. Não é de agora.
Às vezes as pessoas falam, não, porque hoje em dia, quando vocês pensam sobre... Quando você vê toda essa questão da sexualidade que existe hoje em dia, é terrível, como nunca antes. Mentira. Mentira, foi muito pior em outros momentos. Foi muito pior em outros momentos. Quando você vê a história da Rússia chegando até a Alemanha, o que eles fizeram nessa invasão da Rússia até a Alemanha, eles mataram os soldados e estupraram as mulheres. A invasão naquele processo foi terrível, terrível. Nós sempre vivemos uma história de deturpação da sexualidade. Tempos insólitos desde que Jesus saiu desse momento, desse mundo, e disse, eu voltarei. Tempos onde as pessoas não têm mais, por si só, ou por argumentos, possibilidade de encontrar paz. E o texto que a gente vai ver, basicamente, e você pode abrir lá em João 20, ele está no contexto onde os discípulos tinham, depois de 3 anos e meio caminhando com o seu mestre, tinham visto ele ser dilacerado e morto. Quando a gente pensa sobre essa história, sobre esse momento histórico que eles estavam vivendo, porque a gente já sabe o final da história, a gente meio que estraga o que aconteceu quando a gente olha para a narrativa. Os discípulos não sabem o final da história. E se a gente olhar para a caminhada de Jesus para os discípulos, em vários e vários momentos eles duvidaram. E eles sequer entenderam sobre a ressurreição. Então eles estão, nesse momento, trancados numa casinha, com a porta trancada, com medo dos judeus, porque eles tinham largado tudo o que eles tinham para dedicar a vida para uma pessoa, para um líder que ia fazer diferença, que comentou e falou sobre isso, que falou sobre um reino, mas morreu. A gente pensa às vezes sobre os discípulos e pensam que eles não tinham nada para fazer. Como diria ali no Uruguai, eram uns vagabundos. Pedro era provavelmente o dono de várias embarcações. Provavelmente Pedro não era só um pescador qualquer que estava ali com a tarrafa ali buscando uma tainha. Ele tinha uma organização de tarrafas buscando tainha nos mares por ali. Ele não era uma pessoa que não tinha o que fazer. Ah, tá Jesus aqui, eu vou seguir. Ele é alguém que deixou o seu negócio, que deixou a sua fonte de renda. Basicamente, os discípulos viveram 3 anos e meio de doação. E o texto bíblico vai dizer, por exemplo, de eles receberem doações de mulheres. Arthur, o que você tem contra a mulher? Não tenho nada, gente. A questão é que naquela cultura é extremamente desonroso isso. E eles vão receber ofertas de várias e várias fontes. E eles vão viver por oferta. E o que ele fazia antes? Comandava provavelmente vários barcos. E aí ele deixa tudo isso, vai seguir aquele que vai ser o rei. E o rei acaba estirado no madeiro. Eles estão pensando, eu fiz a escolha errada. Eu abandonei, eu escolhi a pessoa equivocada. E outra, o texto, o versículo 19, relata para a gente que eles estão mortos de medo. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos, a porta trancada. Às vezes a gente entra em casa e gira uma coisa, gira outra coisa, gira outra coisa, gira outra coisa. Você sabe que alguém que mete um chute bem forte naquilo abre, né? Mas para nós é importante. Funciona psicologicamente falando. Eles trancaram a porta por medo dos judeus. Eles estão com medo, eles estão desencorajados, eles estão tristes, porque, além de tudo, não só depositaram a fé em um líder que morreu, mas também abandonaram esse líder. Deixaram esse líder sem esperança, com a sensação de que tudo que eles estavam acreditando era inútil. Todos nós passamos por isso. Pode ser que foi há tempos atrás, pode ser que faz pouco tempo que você perdeu o emprego e ficou sem saber como vai ser,
8 anos atrás eu saí da Aliança Centro e optei por isso e pedi para sair naquele período. 2 meses depois, ficava pensando, o que eu fiz? Não tenho emprego. Eu entendi que meu tempo lá tinha terminado de Deus, mas não tinha mais salário de 3 meses. Ia acabar. E eu disse, o que eu sou? Um boca aberta que pensa que entendeu as coisas de Deus ou entendeu a visão de Deus, mas agora não vai ter comida para botar na mesa da sua casa. Quantas vezes nós tomamos decisões ou as pessoas tomam decisões com relação a nós e nós nos vemos com medo, desencorajados e sem esperança. E aí, então, Jesus entrou. O texto não fala que ele abriu a porta. Intencionalmente, eu acredito que ele não abriu a porta. O texto não relata que ele não abriu a porta, porque ele não abriu a porta. Ele ultrapassou as paredes. Ele ultrapassou qualquer barreira que tinha com relação à relação dele com aquelas pessoas. Ele invadiu aquela porta, aquela casa, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus é o único Deus de todas as crenças que você pode buscar, que se identifica com a sua criação, a ponto de morrer por ela, mas não só morrer por ela, por se importar com ela, por promover para essa criatura e desejar para essa criatura que ela viva em paz. A paz de Deus, ela vai ser clara e evidente quando não há motivo de ter paz. Nós falsificamos paz, gente. Nós falsificamos paz. Quantas situações nós podemos olhar para trás e dizer que não foi Deus que falou isso, mas a gente queria que Deus dissesse aquilo. E nós dissemos então e falsificamos paz. Nós somos especialistas em ludibriar a nós mesmos, fingindo coisas, para que nós podamos sentir melhor. Nas igrejas, de maneira geral, algumas vezes a gente vê isso, a pessoa que vem aqui na frente e ela fala, Deus me disse. E tem poder. Não necessariamente Deus disse, ela pode ter simplesmente lido, e claro que ela leu, Deus disse, mas nós usamos isso, artifícios para dissimular a paz e para nos sentir melhor com relação às nossas decisões. Quantas vezes as pessoas sentam na minha frente ou conversaram comigo, e eu faço a mesma coisa, e com a decisão tomada, com tudo estruturado, e perguntam, o que você acha disso? O que você acha disso, Arthur? E eu começo a falar, e eu vejo que não tem por que eu falar, porque a pessoa já tomou a decisão. Por que nós vamos perguntar para as pessoas o que ela acha disso se eu já tomei a decisão? Nós ludibriamos a nós mesmos, damos passos só para dar, para nos sentirmos melhor com relação a isso. E nós somos falsificadores de paz. Mas a paz de Deus, e você pode ter certeza quando é paz de Deus, quando não tem motivo para ter paz. Não tem benefício em estar com paz. Não tem como sentir paz. Eles estavam com medo porque eles iam morrer. E aí Jesus diz, paz. Ele não diz, vocês não vão morrer. Ele diz, paz seja com vocês. Depois disso, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ele mostra as mãos e as marcas porque há dúvida, gente. A tônica desses discípulos foi duvidar de Jesus. Lembra da multiplicação dos pães? Eu gosto muito daquele texto, compartilhei esses dias, quando ele multiplica os pães para 5.000 pessoas e cada um dos discípulos volta com um cesto, porque o texto vai dizer que tinham 12 cestos. E mais para baixo, nós temos a continuidade do texto, eles vão entrar no barco e a tempestade vai acontecer. E no final do texto de Marcos 6, ele vai dizer, porque eles não tinham entendido a multiplicação dos pães, e eles não creiam. Eles não acreditavam. Deus multiplicou os pães para aquela multidão, mas ele estava falando com os discípulos. A questão não era o ministério, a questão era a credulidade deles. E cada um voltou com um cesto, porque eles não acreditaram. Jesus não sabe contar?
Sabe multiplicar pão, mas não sabe contar quanto vai sobrar, gente? Intencionalmente, Jesus multiplicou pães a quantidade suficiente de ter 12, porque tinha 12 discípulos para voltar com eles. Os discípulos passaram toda a vida deles com Jesus, duvidando de Jesus. Vamos dizer que nós somos melhores que ele? Eles? Nós somos incrédulos. Nós somos pessoas que necessitam constantemente acreditar no que Deus vai fazer. Contar para vocês agora do que Deus está fazendo lá na Titibiano depois de um tempo é muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu não acreditava. Ainda que eu acreditava. E essa é a luta da gente. Não seguir pelo que a gente acredita. E nisso nós encontramos paz. Tendo disso isso, mostrou-lhe as mãos e os lados. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Acreditaram que era Ele. Nós cremos, nós temos alegria. Em meio ao medo, desesperança. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. E aí ele vai trabalhar uma continuidade da primeira expressão, e obviamente ele está fazendo isso para que eles possam compreender, porque ele repete exatamente a mesma expressão, mas ele diz: paz seja com vocês, e não termina por aí. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você está entendendo que isso aqui não é só sobre ter paz? Esse texto é sobre missões. É sobre a nossa tarefa de conectar a nossa vida em levar o máximo de pessoas junto conosco para um outro lugar e para ter um destino totalmente diferente, mas não só o destino, uma vida totalmente diferente, reconciliada com Deus, tendo paz. Você tem paz, aquele gráfico muda, gente. Você tem paz, aquele gráfico muda. Você tem paz, essa ansiedade que a gente vive nessa cosmovisão pós-moderna muda. Se tem paz, o desespero que muitas vezes as pessoas têm, ou a depressão que muitas vezes nós temos e experimentamos, a desilusão que nós temos às vezes com pessoas, com situações, se tem paz, ela passa. Nós só necessitamos de Jesus e da paz que Ele provê para nós. A situação não mudou, gente. A situação não mudou. Eles ainda estão com medo, ou podem ter medo, de que os judeus vão invadir. Nada garante que eles vão sair ali de dentro e não vão ser mortos. Mas eles estão alegres. A paz de Deus muda a circunstância, ainda que não mude a circunstância. Ainda que tudo piore. A paz de Deus, ela dá alegria. Quando não há motivo para alegria, mas não só isso. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, Jesus não nos dá paz para que nós guardemos a paz. Jesus nos dá paz para que nós sejamos um modelo exemplar e possível de transformação, que é a mesma proposta que Ele tem para si mesmo. Ou vocês acham que Jesus precisa subir no monte para orar? Jesus não precisa, plenamente Deus, plenamente homem. E ainda assim ele sobe. Por que ele sobe? Para que seja um exemplo real e possível de ser imitado. Nós vamos ter paz para quê? Para que nós sejamos um exemplo perfeito de continuidade. Não é sobre você. E eu falo isso muito para casais que estão vivendo em dificuldade, que quando você quer resolver o problema, se você focar no problema, você só vai descobrir mais motivos para viver nesse problema. Então, existe um equilíbrio entre eu vou lutar e tentar trabalhar com os problemas conjugais e eu vou me importar com outros. E eu abro a minha esfera. Nós estávamos ali agora no Grajaú, ali na Toca, e veio um casal por ali. O casal veio, começou a conversar, e depois entrei no quarto lá, e o homem estava ali sentado e começou a falar para mim, essas pessoas... Aí eu começou a contar histórias das pessoas que estavam lá dentro. E falou de uma criança que estava com medo por causa da mãe. Começou a falar de uma outra circunstância. E um dia antes, uma semana antes, eles estavam me falando sobre dificuldades que eles estavam tendo. Passou a dificuldade.
o chamado de missões não é para que nós deixamos de olhar para os nossos problemas e não tratar os nossos problemas, mas o chamado de missões nos dá a possibilidade de ver que não são tão grandes assim. Realmente você acha que tem problemas grandes? Tão grandes quanto você olha para eles? Às vezes eu paro, dou 2 passos para trás e olho para os meus problemas e penso, não é tão grande assim. Não estou dizendo que não são problemas válidos, mas quando a gente fala com um adolescente, me desculpe se há algum adolescente, mas quando ele fala dos problemas dele como adolescente, a maioria de nós como jovens, ou como jovens, claro, jovens, a maioria de nós como jovens, tô metendo aplique, né? Fiz 40 esses dias, aí agora é ladeira abaixo, tá triste. A maioria de nós como jovens olha e diz, não, mas isso não é grande coisa, tu vai contornar isso facilmente. Se nós amamos e servimos ao Deus que pode dizer com toda autoridade isso para qualquer problema que exista aqui dentro, por que nos preocupar? Ainda que devemos trabalhar. Mas o interessante de missões é que, quando eu paro de focar para os meus problemas e abro o olho, a coisa muda. Nos últimos 10 anos eu fiz 10 cirurgias. Né? Eu adoro usar o plano de saúde. Estou pagando, né? Nada mais justo, então. Eu trabalhei na TTB no Brasil, ali em Gramado, e tinha uma pessoa que era o vice-presidente, que ele tinha um problema crônico nos rins, é uma doença que eu não tenho capacidade de explicar, mas ele criava cristais em vários órgãos dele. E a consequência disso é que constantemente ele tinha dor. E várias reuniões eu sentava e eu sabia disso, eu ficava olhando para ele. Porque eu via que ele estava com dor. E eu ficava olhando para ele, qual que era a reação dele. Ele não participava muito das reuniões, não tinha o que fazer, a dor estava ali, ele ia ter que conviver com a dor. Eu ficava olhando para ele, para as situações dele, para a dor dele. E algumas vezes ele tinha algumas participações dentro do que ele conseguia. E eram participações lúcidas e sólidas. Poucas, mas lúcidas e sólidas. Toda vez que eu faço uma cirurgia, eu me lembro dessa pessoa. Isso é missões dele na minha vida também. Me ajudando a encontrar paz em meio a situações que eu não tenho paz. O que ele fez? Ele simplesmente foi um exemplo viável de ser repetido. Integridade. Levar a paz para as pessoas. E com isso sobrou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus não só dá paz para esses discípulos, não só os envia para promover paz, como também ele capacita essas pessoas para promover paz. Vocês não vão promover paz por si mesmos, vocês vão promover paz por o outro conselheiro. Vocês sabem que essa palavra, quando aparece ali em João também, o outro conselheiro é outro do mesmo tipo. E aí, então, ele dá para eles a capacidade de ser habitados, ou vem esse Espírito que habita sobre eles, o Espírito Santo, e agora eles têm o poder, através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, para ministrar e para promover paz. Jesus não só dá paz para essas pessoas, não só os envia, como ele capacita para que eles possam fazer. Em Efésios, capítulo 1, nós vamos ver que todas as bênçãos espirituais já foram dadas. Todas as bênçãos espirituais já foram dadas. Acredito que eu já compartilhei esse texto aqui para nós em outro momento. Não precisa de mais nada, gente. Você está capacitado e você tem todas as bênçãos atemporalmente já dadas para você. Agora é só uma questão de viver e começar a vivenciar essas bênçãos que já foram dadas. O que Deus chama a gente para fazer é algo impossível, mas ao mesmo tempo Ele capacita e Ele mesmo concretiza a nossa missão. Reconciliar as pessoas com Ele e terem paz. E o ministério de Jesus, então, é um ministério perdoador. E Ele chama os discípulos justamente para isso. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Nós sabemos, por uma boa teologia bíblica, que os discípulos não podem ter a capacidade de perdoar pecados, porque só Deus perdoa pecados. Mas Ele agora está dizendo que eles são canais de paz. E a paz vem por meio do perdão. E eles, então, vão levar esse perdão que só Deus pode dar para essas pessoas. E eles vão ser os canais. Não só canais, eu prefiro a ideia mais do copo.
dos vasos ministeriais. Canal, ao longo do tempo a gente usa essa expressão, mas ela retrata a ideia de que Deus, então, ultrapassa por nós e segue. Mas, na Bíblia, a atuação do Espírito Santo por meio da nossa vida passa pela plenitude do Espírito Santo em nossa vida. E ele, então, transbordando por meio da nossa vida. Não me parece que é tanto um canal quando um copo que se esvazia de si mesmo e se fica pleno, cheio do Espírito Santo e transborda para as pessoas. E é o que está na tônica do texto. Recebam o Espírito Santo e serão perdoadores ou condutores desse perdão para essas pessoas. Missões é algo extremamente simples. Ainda que complexo por causa das questões transculturais, complexo pela questão de missões urbanas, complexo pelas nuances onde nós vamos praticar. Mas missões não é uma opção. Missões é o único emprego que nós temos. Missões ou ser missionário é o único emprego que nós temos. Às vezes, nós pensamos que é outro emprego que nós temos. Que agora eu sou médico, que eu sou isso, eu sou aquilo, ou trabalho numa indústria, ou sou administrador ou alguma coisa. Mas à medida que nós somos discípulos, o único emprego que nós temos é missionário. Ainda que alguns vão ter o cargo específico com relação a isso, todos temos a função. Todos temos a função e o motivo para estarmos aqui. Agora, ser missionário é a coisa mais simples baseada nesse texto que pode existir e podemos resumir como pessoas que levam as pessoas até Jesus para que elas sejam perdoadas e vivam em paz. Vivamos em paz. Tenhamos uma semana em paz. Para que nós possamos ser modelos de integridade sobre uma proposta que não é natural para um mundo em conflito. Deus, te peço, por cada um que está aqui, para grande alegria que é estar em casa como igreja, que é poder participar desse corpo, me alegra tremendamente poder estar aqui. Te agradeço pela oportunidade, Deus, de passar aqui também. E te peço que nós não tenhamos outro emprego, outra função, que não ser pessoas que vivem em paz e que promovem paz para cada um de nós. Não me deixe cair na tentação de pensar que o meu ministério e o meu trabalho é com a Titibia. Não deixe a tentação de cada um que está aqui de pensar que o seu trabalho, o seu emprego principal é aquilo que está na sua carteira de trabalho ou na sua prebenda ou qualquer coisa do tipo. Mas que a nossa função seja somente servir a Ti, conduzindo as pessoas para uma paz que nós temos experimentado. Dá a essa comunidade, dá para cada um de nós a capacidade, a capacitação de viver em paz. Rompe as barreiras que hoje talvez impeçam qualquer pessoa que está aqui de sentir a Tua paz. E nos dá a possibilidade de ser, assim, servos eficazes na comunicação do Teu Evangelho. Muito obrigado, porque isso já tem sido verdade ao longo do tempo na nossa história, mas eu te peço por mais. Que nós não sejamos satisfeitos com o que nós temos feito, mas que nós busquemos viver em paz de tal maneira que nós possamos convidar o máximo de pessoas de Caxias, do Rio Grande do Sul, do Uruguai e dos confins da terra a viver em paz. É isso que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito bom. Boa semana a todos. E o cafezinho está lá no fundo, né? O Fofo me avisou aqui que está lá no fundo. Tá bom o café, né, Fofo? Como sempre. Tá excelente. Então, o café está lá no fundo, gente. Obrigado, gente.